Primeiro a gente vai falar aqui do contexto, né? Que é o Digital Ops, né? Se você olhar aqui, eu trouxe algumas tecnologias que estão no hype hoje do Gartner. O que é o hype? Tá? O Gartner ele tem uma curva, né? Que é uma parábola, né? E lá em cima, nessa curva, você tem as principais tecnologias que a galera está usando, né? E que vai usar até essa tecnologia ter um decréscimo, né? E hoje, lá no hype, lá em cima, nós estamos falando dessas tecnologias todas aqui, né? Cada um no seu segmento. Mas quando a gente fala aqui do digital, né? Puxa, Marcão, o que é digital? Cara, é um produto que é digital, uma tecnologia que é digital, né? Um marketing que é digital, tudo que for digital, tudo que é algo que você vai fazer para a internet, para o mobile, ele é digital, né? Então, na questão digital, tem essas tecnologias que estão super em moda hoje. Já falamos de RPA. Então você que perdeu, na semana passada nós fizemos uma live, então busca aí arquitetura de negócio e suas evoluções, né? Lá nós falamos exclusivamente de RPA, que é automação de processo através de robôs, tá? Aqui tem o IPA também, que é um processo de transformação digital, e aqui está o nosso Digital Ops, tá? E esse Digital Ops ele tem tudo a ver com esse outro tema aqui, que é o Hyper Automation, né? A hiper automação. Então, desses temas todos, nós vamos focar somente aqui no Digital Ops, né? Ao longo da edição 2021, vocês vão ter outras lives que a gente vai falar dessas outras tecnologias também para vocês usarem no dia a dia da sua arquitetura. Beleza? Então vamos lá. O que é um Digital Ops, tá? Então eu coloquei até para vocês aqui. É um dos temas que nasceu lá em 2019, tá? E muita gente querendo utilizar, e esse ano, né? Foi o grande momento que você começou a usar esses conceitos junto com hiperautomação. Significa, Marcão, significa que hoje você vai pegar o time to market de uma empresa, a necessidade que a empresa tem, você vai transformar num card que o desenvolvedor vai implementar o código, vai alterar o banco e a hora que estiver pronto já vai passar por todo o pipeline de teste e já vai entrar em produção sem mesmo você saber, né? Sem você saber não, né? Você vai saber, mas o cliente não vai perceber que entrou uma nova feature aí daquele website, daquele mobile, de qualquer software que ele esteja utilizando. Essa é a ideia. Então eu preciso juntar o Digital Ops com o hiperautomação. E esse hiperautomação é automação na camada toda, né? Em todo o pipeline que a gente tem dentro de uma empresa, desde a concepção. Então aí, obviamente, que a gente está falando de pensar de forma ágil. Então ontem a gente já falou sobre esse tema, né? Então procura pela live 5, ontem a gente falou sobre questões, né, de como montar o propósito da sua arquitetura. E vocês perceberam que eu tenho que ter uma agilidade para montar isso daí, além de ter uma arquitetura adaptativa. Hoje nós vamos falar justamente, mas como colocar isso daí e ter o meu software mais atualizado, ter um banco de dados mais atualizado do que eu pretendo fazer, do que as técnicas antigas, né? Antigamente a gente ia implantar um software, a gente congelava, ficava uma semana, 2, 3, testando. Depois a gente tinha que fazer todo o processo de abrir lá alguns cartões em produção, fazer o data migration, depois aplicar o data patch, depois migrar o software, desligar o sistema. Isso devia ser feito de madrugada, né? Durante um comitê ali. Rapaz, esse mundo já foi, né? Não, Marcão, não fala assim não, eu faço isso todo dia. Tranquilo, então esse mundo seu, ele tem tempo para acabar, tá? Se não acabou agora, conta aí alguns meses, possivelmente a sua empresa vai deixar de fazer isso. Por quê? Não dá, né? Se você ainda continua fazendo tudo isso, como é que você garante o time to market? O que é o time to market, Marcão? O seu cliente pediu alguma coisa, você vai demorar um mês para fazer isso para ele, né? Seja ele através de software ou através de um produto, não dá, né? Tem que ser rápido, por quê? Porque você está no mundo digital. Legal, Marcão. Então, Digital Ops significa, né, você juntar tudo isso que eu acabei de falar, né? Transformação, investimento, você trazer tecnologias, tudo isso para o mercado digital, aplicando todos esses conceitos de desenvolvimento, segurança, dados e publicação em ambiente produtivo, tá? Então isso faz com que as empresas mudem um pouco, né, a forma deles olharem não só mais o software, né, que era um conceito um pouco mais percebido. Como assim, Marcão, percebido? Percebido no sentido de que
Puxa, criar microserviços e tornar ele rápido, né? Isso já vem há alguns anos, né? Desde lá do Martin Fowler, quando ele especificou o partner de microserviço, a gente já vem construindo microserviço. Mas, e quando é que eu tenho os dados, né? A gente falou bastante ontem, né? Sobre o propósito de arquitetura também, que um dos princípios de uma arquitetura é você trabalhar data-driven, né? Sua empresa é movida à análise que você faz nos dados. Então, mas como é que eu faço para juntar software e dados de uma forma super dinâmica, né? Porque, como eu disse anteriormente, software é mais comum, os dados nem tanto, né? Puxa, no meu desenvolvimento aqui eu criei várias tabelas. Como é que eu vou popular essas tabelas, tá? Então nós vamos mostrar um pouquinho para vocês e isso tudo resume o que é Digital Ops. Então, resumindo, Digital Ops é você fazer o DevOps, é você fazer o SecOps e você fazer o DataOps, né? Junta esses três, você vai ter o que o Gartner chama, que a gente chama aqui de Digital Ops, justamente para que juntar tudo isso para fornecer para você um ambiente digital. Legal? Marcão, então a gente começa por onde? A gente começa pelo mais simples, como eu já disse, né? Todo mundo sabe que para fazer o Digital Ops, né, eu preciso ter o DevOps e também o conceito de microserviço, né? Sem isso eu já não consigo, né? Puxa, Marcão, mas isso a gente já conhece bastante e tal, mas sim, né? Nunca se esqueça dessa palavrinha aqui, ó, zero downtime ou zero downtime. O que significa isso, Marcão? Para você ter DevOps e microserviço, o seu software não pode parar. Entendeu ou não? Entendeu ou não? Vai estourar o microfone aqui. Para você acordar. Se você estava dormindo, você acordou. Agora, pô, o que o Marcão tá falando lá? Eu tô falando o seguinte, né? Não dá para ter Digital Ops se você não tiver DevOps e microserviço. Trabalhando como? Zero downtime. Com o que é zero downtime, Marcão? Eu vou fazer deployment em produção e a minha aplicação não vai parar. O downtime é, vou baixar a minha aplicação, vou desligar a minha aplicação. Não pode baixar a aplicação. Marcão, mas isso tem como fazer? Tem, né? Só que para você fazer isso daqui, obviamente que você tem que adotar algumas disciplinas, né? Simplesmente você está aí hoje, ouviu isso aqui na live do Marcão e chega amanhã para o seu diretor e fala, olha, o software nosso não pode parar, então a próxima publicação vai ser sem parar. Você precisa primeiro saber. Você tem um processo de DevOps? Se você não tem, dificilmente você vai conseguir esse zero downtime. Você tem conceitos de microserviço? Você tem um partner de microserviço aplicado na squad do seu desenvolvimento, no time seu de desenvolvimento? Se você não tem, cara, esquece, você não vai conseguir de jeito nenhum. Ou você vai conseguir a duras penas, aí você vai sofrer demais, tá? Então o que eu aconselho para vocês, para fazer esse zero downtime, eu falei anteriormente, precisa ter DevOps e microserviço. Começamos por onde, Marcão? DevOps. Vamos falar um pouquinho de DevOps. Para eu ter o conceito de DevOps, para eu ter uma esteira, né, que todo mundo fala, o que é essa esteira, Marcão? Imagina um processo que você vai colocar o software numa esteira e esse software ele vai ser, né, ele vai passar por vários processos de transformação e execução. Então, a partir do momento que você acabou o seu software, você coloca na esteira. Essa esteira vai rodando e aí passa por uma etapa, ele vai fazer o teste unitário, vai passar por outra etapa, vai fazer o teste funcional, vai passar pela esteira, vai parar lá para o teste de estresse, para você ver, vai passar pelo teste de segurança. Opa, não passou o teste de segurança, então sai da esteira. Significa não vai para produção ainda, tá? Então, quando você ouvir falar que existe uma esteira de DevOps, é justamente esse conceito. Para eu ter isso, eu tenho que ter dois princípios aqui, que é o CI e o CD, tá? O que é o CI e o CD, tá? Que é o Continuous Integration e o Continuous Delivery, tá? Mas eu vou trazer para vocês uma novidade, né? Para quem já conhece bastante, você já sabe do que eu vou falar. Mas basicamente nós temos três conceitos, né? Que é o Continuous Integration, o Continuous Delivery e o Continuous Deployment. Puxa, Marcão, esse Continuous Deployment eu nunca ouvi falar. Pois é. Mas são sim, conceitos simples, né? Você que já conhece o CI/CD, você já sabe o que eu estou falando. Mas entre o Continuous Delivery e o Continuous Deployment tem uma diferencinha que é matadora. Eu vou comentar aqui para vocês, beleza?
Antes de a gente entrar nesse detalhe aqui, galera, eu também só consigo fazer essas integrações, né, contínuas ou essas entregas contínuas no ambiente produtivo, ou até mesmo esse deployment automatizado, né, de forma contínua. Significa não para, tá? Terminou, passou pela esteira, já está em produção. Terminou, passou na esteira, está em produção. Terminou, passou pela esteira, não, então não entra em produção. Para fazer isso tudo funcionar no dia a dia, no meu time de TI, na minha empresa, eu preciso primeiramente começar por onde? Né? Organizando o seu código. Como assim, Marcão? Seu código-fonte, como é que ele está organizado? Né? Se você pegar o seu time, quem está construindo o seu código-fonte? Você tem controle disso? Né? Você sabe quais são as pessoas? Quais tasks que eles estão fazendo do seu planejamento, da sua sprint? Né? Como é que você sabe que alguém acabou? Acabou, por exemplo, ele só muda lá a stack, a task, né, de um status para outro? Não, a partir do momento que ele terminou, tem que passar pela esteira. Né? Só que ele só vai conseguir fazer isso se ele também tiver, né, toda essa automação de código-fonte. Então eu vou trazer uma sugestão aqui, que é a mais comum de todas, de como você organizar seu código-fonte. Porque eu tenho que ter o meu código-fonte organizado para que esses três processos aqui, essas integrações, essas entregas, esse deployment, eles consigam funcionar de forma contínua através de automação. Se eu não organizar meu código, raramente eu vou conseguir montar esse tipo de automação. Então segue aqui uma sugestão, né? Essa figura deve ser bem conhecida por vocês. Essa figura, ela é uma sugestão que vem no Git Flow, né? Para quem não conhece o Git, é uma ferramenta aí, né? Tem um GitHub, você tem outras extensões aí do Git, GitLab, você tem aí outros Bitbucket, são ferramentas que justamente trabalham com versionamento de código, né? Então imagina que você tem uma squad com 5 desenvolvedores, você não pode fazer com que os 5 mexam no mesmo código, ou que um espere o outro terminar para poder mexer naquele código. Não, você tem que trabalhar de forma paralela, mas na hora que todo mundo terminar, você tem um código único, onde todas as features desses desenvolvedores, eles entram em produção, baseado nessa esteira, né? Isso aqui já é uma dificuldade, para você que nunca vivenciou um mundo como esse, sabe que no começo você vai penar. Mas o gabarito está aqui, tá? Então, basicamente, você vai trabalhar com software de versionamento, tá? Então, de novo, Gitbucket, GitHub, GitLab, TFS, né? Se você for do Team Foundation lá, que é do Microsoft. E tem outros softwares aí, né? Tem até os antigos, né? Que eu nem lembro, mas eu já ouvi falar, né? Que é o ClearCase, o Subversion. Eu já trabalhei com essas ferramentas de versionamento de código. E é chato, né? Hoje o GitHub, o conceito do Git, ele é muito mais simples. Então você trabalha numa organização, tá? Que ele chama de ramificações. Então nós chamamos de branches, né? Então nessa figura aqui, ó, estou mostrando para você, né? Nós temos aqui 6 branches, né? O que são 6 branches? Imagina, são 6 diretórios, né? Aonde a branch master, ela sempre vai ter o código fonte daquilo que vai para a produção, tá? E por que eu tenho que ter esse código nesse diretório, nessa branch aqui separada? Porque toda vez que eu tiver um problema em produção, né, é nessa branch que eu vou mandar e eu vou ter o meu DevOps atuando no ambiente produtivo. Então, se eu acabei de lançar uma versão 1.0, ele tem bug, tem duas possibilidades. Ou eu corrijo o bug, ou eu volto para uma versão anterior. E assim por diante. Né? Antigamente a galera confundia muito. Você tinha um código-fonte, né, em produção, aí você tinha um bug, o cara lá mudava no código-fonte em produção. Só que ele esquecia que tem mais 5 pessoas trabalhando num código que não tem essa correção que você fez. Aí o cara subia lá no processo, uma versão nova, falava, puxa, a versão nova tem as features, mas voltou um monte de bug que a galera já tinha corrigido. Então, para você não confundir, né, você pode usar aqui essas 6 branches, né, ou mais branches, né, mas no mínimo essas 4 primeiras branches. A master é onde você tem todo o ambiente produtivo ali. A hotfix é aquela situação que você faz o quê? Você corrige um erro pequeno em produção. Então, de repente, você falou, puxa, eu publiquei lá
o meu código e eu vi que apareceu um botão que não era para aparecer, ele devia estar desabilitado. Então, ao invés de você abrir, né, para o suporte, para abrir um cartão, para o cara corrigir, para entrar numa versão mais adiante, você fala para o seu dev, olha, precisa corrigir um hotfix, né? O nome já diz que é hotfix, né? Uma correção quente, né? Você já vai em produção e corrige. Então, o que o desenvolvedor ele pode fazer? Ele vai lá, ele pode pegar uma versão que está em produção, que está com bug, ele puxa uma cópia desse software aqui, corrige e já publica direto em produção, tá? Então já vai direto lá para o ambiente produtivo, justamente essa correção que ele acabou de fazer, tá? Então essa branch aqui serve para isso, né? E percebam, né? Quando ele faz isso, né? Ele já desce também essa cópia aqui, quando ele consegue publicar essa versão em produção, ele também, né, desce para cá uma cópia desse código, que é essa correção, para essa branch que a gente chama de develop. Né? O que é uma branch develop? É uma branch que todos os desenvolvedores estão usando ela para desenvolver suas features, tá? Mas fica tranquilo, vamos chegar nela. Outra branch que é importante aqui é o release. Né? O que é o release? O release basicamente é aquele produto, aquele software semi-acabado. Significa, vou juntar tudo que os desenvolvedores fizeram, vou criar um release para que o usuário final teste essa versão, tá? Assim que ele testar, então imagina aqui que eu peguei todas as features que a galera está desenvolvendo, juntei aqui no meu release e vou pedir para o usuário final testar. O usuário final testou, eu já promovo ele para o ambiente produtivo, tá? Então eu faço normalmente esse caminho aqui. E a branch que eu falei para vocês está com os desenvolvedores. Os desenvolvedores sempre trabalham na mesma linha aqui de ambiente produtivo. Sempre a branch, né? A gente costuma falar que a branch de desenvolvimento está sempre na frente do ambiente produtivo. Porque você está desenvolvendo novas features. E quando você promove ele para release, da release vai para produção, aí as branches são igualadas, tá? Então aqui na minha branch de desenvolvimento, o que eu posso ter? Eu falar assim, olha, esse código fonte é o que está em produção. Aí você cria lá na sua squad, né, várias tarefinhas, um para cada desenvolvedor. Então cada desenvolvedor que for fazer a sua tarefa, ele vai copiar desse código fonte de desenvolvimento, vai copiar para a feature dele, tá? Então significa para a feature dele. Ele vai abrir, né? Ele vai clonar, por exemplo, aquela branch developer, vai criar ali a sua branch, né, com o nome da feature e vai começar o desenvolvimento. Assim que ele terminar, o que ele faz? Cara, ele vai promover, né, lá para o developer. Tá? Então perceba aqui, ó, tem uma feature 1 e a feature 2. Aqui eu simulei como se fosse dois desenvolvedores. Né? Então um desenvolvedor, né, ele começou o desenvolvimento aqui. Pode ser que essa branch ela vai criando outras versões aqui, porque conforme o desenvolvedor ele vai finalizando, ele manda aqui para developer, eu já tenho uma versão nova, então eu já capturo isso daqui, tá? E esse desenvolvedor começou aqui, então a partir do momento que ele finaliza, ele manda esse código aqui para developer. É óbvio que tem todo um fluxo aí de aprovação, normalmente a gente chama de PR, né? Pull request. Então normalmente numa squad eu tenho um tech leader, então o desenvolvedor da squad ele terminou o código, ele abre uma PR, né? Basicamente ele fala assim, ó, tech lead, né? Olha aqui o que eu acabei de terminar aqui na minha feature, vê se o código tá bacana e você vê se promove para branch developer, né? E assim, do momento que ele vê lá o código, ele promoveu para developer, a vida continua aqui, tá? Então todos os meus desenvolvedores vão abrir código fonte, publicar aqui no developer. A hora que esse developer, né, essa branch, ela perceber que todas as tarefas daquela sprint foram finalizadas, aí sim, né, eu promovo para o release e depois que o release for promovido, passar para os testes usuários, ele vai para o ambiente produtivo. Lembrando que a partir do momento que ele está aqui em developer, né, eu já posso colocar ele na esteira, né? A primeira esteira, por exemplo, você publica em developer, eu vou fazer teste de segurança, eu vou fazer teste unitário. A hora que ele vai aqui para o release, eu vou fazer teste de negócio, vou fazer teste de integração, vou fazer stress testing, né, para ver se o código ele suporta toda aquela volumetria de transações. E somente depois disso, por todo o critério de aprovação, ele vai para o ambiente produtivo em real time. Então, imagina que eu tenho todos esses códigos distribuídos nessas branches
E para cada migração de uma branch para outra, eu já tenho uma esteira pronta de DevOps automatizada. Então, chegou o código lá, dispara uma porrada de execuções ali, de teste, de análise de qualidade de código. A hora que passar em tudo de forma automatizada, já vai para produção. Então, se eu não tenho o meu código fonte, né, organizado dessa forma, eu não consigo, galera, fazer nenhum daqueles itens, o CI, nem o CD, né, para poder fazer automação. Significa, para fazer Digital Ops, Marcão, eu preciso começar organizando o código? Sim. Ah, Marcão, então eu entendi. Eu poderia nem estar mostrando isso aqui, mas eu sei que muita gente tenta fazer, no mínimo DevOps. Mas ele sofre demais no time dele. Por quê? Porque ele não tem um código bem organizado. E às vezes é bagunçado isso aqui, né? A coisa mais linda do mundo, você vai iniciar uma squad, você treina o time, monta isso daqui, o negócio vai, né, anda como água, né, muito rápido, né? Agora, você começa naquela squad que o cara não tem a cultura do que é DevOps, não tem cultura de commit, não tem cultura de clonar essas branches, não tem cultura do que é um merge, não tem cultura do que é abrir um PR, meu amigo, você vai se lascar, né? Ou dificilmente você vai conseguir ter um DevOps. Legal? Então, basicamente, eu coloquei aqui, né, que é importante você ter esses pipelines aqui de fluxo de versionamento de código. É bem simples para você que tem dificuldade, tá? Procura aí no Google, digita aí Gitflow, tá? Que é uma ferramentinha da própria Git, que ele já faz toda essa customização para você. Você é só instalar, né? Você instala aí no seu IDE que você usa, seja um IntelliJ, um Eclipse ou um Visual Basic não, Visual Studio, né? Ou qualquer outra ferramenta que você use aí, você já vai conseguir automatizar tudo isso daí com um Gitflow, tá? E você pode colocar todos esses conceitos também de aprovação, que é abrir a PR, rejeitar a PR, você fazer merge de forma automatizada, legal? Então, para quem não conhece esses conceitos aí, né, depois mande lá no nosso grupo Telegram, nós vamos postar alguns materiais aí, desses itens que eu comentei com vocês, tá bom? Marcão, minha empresa já tem isso aqui há anos, o que eu tenho que fazer então? Vamos lá, acelera aí, eu preciso ter primeiro o Continuous Integration, né? O Continuous Integration, basicamente, né, para a galera que é mais da antiga, é uma das disciplinas que vem do XP, né? Não é da empresa XP que você faz investimento financeiro, não. XP era uma técnica agile que a gente chama de Extreme Programming, tá? Que era muito legal e a gente roubou deles, né? Roubou no bom sentido, tá? Então vamos falar roubo não, senão o Instagram, a galera derruba a gente aqui, né? Bom, ou não rouba, ou não. Não, essa palavra pode falar? Então a gente, né, pegou emprestado da Extreme Programming dois conceitos, que é o pair programming, você trabalhar com outra pessoa junto, desenvolvendo a mesma task. Isso foi muito legal, mas o que foi mais bacana foi a questão do Continuous Integration, né? O que é Continuous Integration? É uma ideia de você automatizar, você fazer essas 4 ações aqui, ó. O build, teste unitário, deploy para um ambiente de stage. O que é stage aqui, né? É um ambiente lá que eu tenho release, e aí começar todos os testes de aceite, né? Mas fazer tudo isso de forma automatizada. Não é manual, né? Eu já trabalhei muito como arquiteto de tecnologia, que eu era responsável de fazer o commit, né? De commit não, de fazer o build. E é bem complexo, né? Porque você pegar um desenvolvedor mequetrefe, ele nem tem essa noção que ele só pode commitar um código, né? Ele só pode deixar lá numa branch um código que não está dando erro, né? Mas tem desenvolvedor que deixa o código lá com erro e comita, né? Menos mal, porque tem gente que nem fala, Marcão, tá com erro, nem vou comitar. Deixa na máquina local, à noite cai lá uma trovoada, queima o HD dele e você perdeu o código, né? Então, assim, cara, nunca deixe código na máquina. Legal? Nunca, nunca na sua vida. E se puder, publique ou comite um código sem erro, tá bom? Marcão, então o que é fazer o build? O build é capturar todo esse código fonte, juntar, compilar e gerar os artefatos na tecnologia que você usa. Se você usar o Java, você vai juntar tudo isso aqui e gerar os artefatos do Java. Se você usa .NET,
né, fazer o que? Às vezes tem que fazer também .NET, juntar todos os artefatos de .NET, tá? E aí, depois que você fez esse build, não foi detectado nenhum erro, todas as dependências, bibliotecas estão todas compiladas ali, os artefatos estão gerados, você começa a gerar os testes unitários. O que é teste unitário? Teste unitário vai testar código por código para ver se foi bem construído ou não, tá? Depois que você passar por essa bateria de teste, você vai para o deploy numa stage. Então você vai colocar no ambiente aonde você vai ter teste agora de negócio. Então você vai fazer o que? Teste de aceite que a gente fala. Então é teste de integração, teste de negócio, teste de estresse, teste na qualidade de código também. E aí a partir do momento que você fez, né, e passou, né, todo o seu código por toda essa esteira aqui, você diz que você tem uma integração contínua. O seu código está pronto, teoricamente, para ir para um ambiente produtivo. Teoricamente. Legal? Bem, tem ferramentas. Eu, obviamente, no final da apresentação da nossa live, eu vou mostrar para vocês algumas dessas ferramentas que a gente usa, que são bem interessantes. Legal? Eu já cheguei a usar aqui, fazer build. Pessoal, já usei o Ent, que é um projeto da Apache, já usei Maven, já usei Jenkins. Hoje você tem muitas ferramentas, tá? Marcão, qual que você recomenda? Até hoje, né? Pasme, eu recomendo ainda o Jenkins, né? Você que nunca fez um build, estuda lá, né? O Jenkins, que ele é muito bacana, mas dá para fazer algo melhor, muito melhor. Aí nós vamos falar de algumas ferramentas. Legal? Então a integração contínua é isso, Marcão? É justamente isso, tá? Ele passa por todos esses processos aqui, tá? Mas ele tem vários benefícios, sim, mas tem que tomar cuidado com o merge, tá? A galera que não sabe o que é merge, né? Você pegar um código que o desenvolvedor fez e fazer, né, com que ele entre naquela branch de develop, né? Só que aquela branch develop vai ter muita coisa diferente daquele código que o cara produziu. Então existe um processo que nós chamamos de merge. Normalmente é feito por um tech lead ou até mesmo por um analista de DevOps, tá? O merge vai fazer com que ele não perca, né, os códigos que ele já tem na branch e ele incorpore, né, aquela sua feature nessa branch também de developer. Pode ter conflito? Pode. E aí ele pode chamar o desenvolvedor, falar, ó, deu um conflito aqui no código, né? O cara mexeu no if e você foi lá e desfez o if dele. Ele falou, cara, nem sabia que o cara mexeu no if. Então tem que chamar os dois, né? Chegar num acordo, às vezes você pode até rejeitar o código, porque de repente esse desenvolvedor que entregou, né, por último o código, ele não fez um merge antes de subir. Normalmente tem essa prática, né? Você está desenvolvendo a sua feature, né? Tô eu e o Rubão aqui. O Rubão já entregou a feature dele hoje. Então, né, alguém já pegou o código do Rubens, já colocou mergeada lá no developer. Eu vou terminar o meu só amanhã. Então o que eu tenho que fazer? A primeira coisa amanhã cedo, antes de continuar, é baixar uma branch da developer e fazer o merge com o meu. Se eu adoto essa política, quando eu for mandar para developer, eu já fiz o merge. Então eu já vou saber amanhã cedo que aquele if que foi aprovado, que o Rubão fez, já veio para o meu código. Aí eu já ajusto para eu poder testar também, tá? Mas tem desenvolvedor que esquece, fala, não vou fazer merge não, ele vai lá e sobe. Aí um bom tech lead, né? Se você tech lead tá me ouvindo, né? Eu normalmente, se o desenvolvedor chegar de manhã, ele já não fez o merge e ele publicar lá para mim, lá abrir uma PR para eu já aprovar e eu ver o merge que ele não pegou no dia anterior, eu rejeito essa PR. Fala, amigão, sua teste está rejeitada. Primeiro você vai mergear com o que está no develop e depois você vai entregar, porque você tem que passar nos pipelines, né? Como eu mostrei aqui nos testes unitários. Senão ele vai fazer teste unitário sem saber, né, daquele código dele, mas ele tem que baixar um código porque já está numa versão mais atualizada. Beleza? Permite você detectar erros, né? Então, quando você adota esse critério de integração, então, se o build quebrou, se não passou pelos testes, então você vai saber rápido, porque é tudo automatizado. Que mais? E você tem uma comunicação bacana com o seu time, né? Então, isso é importante também, né? Toda squad tem que ter um dispositivo de comunicação, sejam ele WhatsApp, Teams, qualquer meio, né? Ou Discord, por exemplo, a ferramentinha bem bacana, ou Slack,
Porque toda vez que alguém publicar um merge, né, você tem ferramentas automatizadas de fazer esse merge. E quando quebrar o build, você tem robôs, né? Seja no Discord ou seja no Slack, ele vai falando para você, falar, time, olha, fulano, Rubão publicou um código aqui e quebrou o build. Rubão, precisa resolver isso aqui. Então, você tem um canal de comunicação também é super importante, tá? Então, o CI, né, ele vai controlar isso para você. Beleza? O que mais que ele garante aqui, né? O release é fácil criar, porque a partir do momento que você tem tudo isso pronto, né, ele vai funcionar de forma bacana, né? E aí, automaticamente você passar por esse pipeline, tá? Você pode adotar vários critérios. Tem gente que fala o seguinte, olha, Marcão, eu faço build uma vez por dia, né? Não, tem gente que fala assim, não, eu trabalho com build só noturno, porque eu sei que à noite, né, eu posso pegar o código de todo mundo e já fazer um pré-release, né, já vendo, porque no outro dia de manhã, se deu algum problema, eu já vou startar ali no Slack ou no Discord uma mensagem para todo mundo. Não, Marcão, eu faço build a hora que eu quiser, né? Então você pode ter builds programados ou builds dinâmicos, você que vai escolher, tá? Então isso é bacana, eu prefiro sempre fazer build, né? Normalmente, dependendo da squad, eu faço build a cada 2 horas. Cada 2 horas já vou testando se a galera que eles estão codando ali tá bom ou não. Tem gente que faz uma vez por dia, tá? Tem gente que faz uma vez por semana, tem uma vez por mês. Não, galera. Quanto antes você fizer esse build e antes você vai detectar erros e antes você vai comunicar ao time, que o time já vai ficar num engajamento muito bacana. Legal? Então você que é tech lead, tá ouvindo o Marcão, que tal fazer a cada 2 horas um buildzinho para ver como é que tá, né? Então é bacana. E os testes são todos automatizados. Aí você vai ter que usar uma pancada de ferramentas, de acordo com a tecnologia, você vai automatizar toda essa entrega aí de código. Beleza? Isso é o CI. Marcão, é obrigação ter CI? Sim. Marcão, minha empresa não tem. Rapaz, você está atrasado, tem que ter, tá? Se eu tenho, mas Marcão, eu não fiz o CI ainda porque eu não tenho CD. Cara, faça. Já vai te ajudar muito, mas muito no seu dia a dia, tá? E aí a gente vai pro CD, né? Que é o Continuous Delivery, né? Coloquei até uma frase aqui, né? Do Humble, que ele colocou lá, né? Basicamente o que é esse conceito. Entrega contínua, capacidade de você obter todas as alterações, né? E tudo aquilo que você inclui de novos recursos, alterações, correção de bugs, experimentos, ou nas mãos do usuário final, segurança de uma maneira que é sustentável. Então, basicamente, né, é você pegar tudo que você fez do CI, passar para o teste de usuários, né, e entregar esse código, falar, esse código está pronto. Só que o CD, no conceito de delivery, ele faz todo o que o CI fez, mas ele vai fazer todo o deploy em produção de forma manual. Não é automatizado? Não. Marcão? Pois é, não é. O Continuous Delivery você faz todo o CI, prepara o código, coloca no ambiente de teste de usuário e de forma manual esse usuário vai fazer algum teste na ferramenta para ver se está pronto para entrar em produção. Marcão, é o que eu tenho na minha empresa. Eu não gosto disso daí, tá? Por quê, galera? Quando a gente fala de Digital Ops, tem que ser tudo automatizado. Lembra que eu falei? Zero downtime. Não pode parar o software. Cara, mas eu tô parando agora na esteira para o meu usuário fazer alguns testes. É importante ele fazer teste manual, ele criar um documento com as evidências. Por que você não pode fazer isso de forma automatizada? É isso que a gente está falando. Para você fazer de forma automatizada, a gente sempre tem que adotar uma disciplina que chama teste de regressão. O que é teste de regressão? Você vai pegar aquele código e você vai regredir para todos os cenários de negócio e testar. Para ver se aquele release continua ainda funcionando naquelas features antigas, né? E aí, a hora que funcionar, você automatiza as novas features, os novos testes dessas features. Documenta de que forma? Cara, vai gerando documento, vai evidenciando todos esses testes. E aí você já pode subir para produção. Então, quando a gente está falando em delivery, né, significa que o entrar em ambiente de produção ainda é manual. Então, se você faz todos os testes, né,
E aí você fala, Marcão, mas na minha empresa ele é meio burocrático. Eu tenho que gerar o artefato, depois que eu gerei o artefato, tem que entrar lá no software lá para abrir uma solicitação, né? Uma change, né, para poder entrar em produção. Se você tem isso, meu amigo, aí você vai parar aqui no Continuous Delivery. Então você está nesse cenário aqui. Mas automatize até esse exato momento, tá bom? Então, outra palavra, né? Sua equipe ela implementa a entrega contínua toda, né? Significa que você faz todo o pipeline, só que para entrar em produção você precisa que alguém clique no botão ou aperte o botão, entrar em produção, tá bom? E às vezes tem empresa, né, que tem todo esse processo, tem uma pessoa que é responsável para substituir essas versões, enfim, as empresas mais antigas, né? Ou não antiga, não, empresa nova, mas com mentalidade antiga. Mentalidade DevOps já devia estar lá em produção, já executando, tá? Então tem que tomar cuidado, né? Quando a gente fala em Continuous Deliveries, né, você tem essa opção de ainda deixar aquele código ali. Por quê? Você precisa saber, né, quando vai entrar em produção, se você quer colocar agora. De repente, até alguns cenários até concordo, porque a partir do momento que você muda ou altera uma feature, né, uma funcionalidade do seu sistema ou da sua aplicação web, às vezes você tem que treinar todo um time que usa aquela ferramenta, né? Imagine que você vai mudar um software, né, que quem consome aquele software são lojas físicas e você tem mais de 3.000 lojas físicas usando aquele software. Então, de repente, o cara tá lá num dia, chega no outro dia, mudou, né? Tem uma nova feature, uma feature diferente, o cara fala, cara, nem sei como é isso daí. Então, às vezes, tem que preparar essa galera, criar um EAD, criar um ensinamento ali de como ele vai usar o software e assim por diante. Galera, vocês estão no Instagram, vai ser cortado daqui a pouco, tá? Então, já corre lá, entra no YouTube e continua com a gente aí, beleza? Obrigadão aí pela presença de vocês. Galera, vocês estão aqui no YouTube, tá? Então, aquilo que a gente estava falando. Então, às vezes, você não pode colocar em produção, você tem que dar um treinamento antes. Então, tem empresa que faz o EAD, faz um vídeo, manda o vídeo, né, para a galera treinar durante alguns dias, e aí depois eles fazem a implantação automatizada. Aí a gente está falando que é manual, porque parou naquela esteira, deixar todo o time preparado para usar o software, ao que o time estiver preparado, a esteira continua andando de novo. Então, você teve que parar a esteira, mas mesmo assim você não deixou de fazer um Continuous Delivery, tá bom? Então, o Continuous Delivery, a diferença é que tem que ter essa entrada em produção de forma automatizada, tá? Por quê, né? Porque que momento que vai entrar? Qual é a hora certa de entrar em produção? A gente nunca sabe, né? Se a sua empresa não sabe, fica difícil, né? Uma vez eu estava conversando com o pessoal que implementava isso no varejo, né? E, pasme, né? Muita gente fala assim, Marcão, eu faço hoje 18 deploy em produção no varejo da minha empresa, sem ninguém saber. O cliente está lá usando, só que a gente faz, né? Que a gente comentou ontem na nossa live. O X, que é User Experience, a gente faz Customer Experience, a gente faz Developer Experience, a gente faz também Business Experience. Significa, traduzindo tudo isso, cara, a gente constrói features no software que ninguém percebe. Só vai perceber nessas novas funcionalidades e o cara vai usando, porque é intuitivo, né? Então é que nem eu brinco com todo mundo, né? Você está usando, por exemplo, o Instagram. Quando o Instagram ele lança uma nova feature, dificilmente você fala, Instagram, peraí, não muda não, eu preciso passar por um treinamento. Você não é treinado, a feature entra, você consegue usar rapidinho, fala, puxa, já entrou um recurso novo. Por quê? Foram anos, né, Instagram ou Facebook, estudando ali, né, como colocar essa feature nova para você sem ter que te ensinar. Então, eles já estão adotando um critério que a gente vai ver mais para frente, que é o Continuous Deployment. Eu consigo colocar o deployment sem ter que parar, né? Mas a maioria das empresas não, né? Não tem ainda essa disciplina de experiência do usuário, então eles têm que ter um exato momento aí de colocar algo em produção, né? Então vai depender muito do requisito de negócio, de quem vai ser atingido por essas novas features, para você determinar o momento correto de você entrar em produção, tá? É isso que acontece, a maioria das empresas, tá aqui uma justificativa, se você faz, tem que ser feito dessa forma, mas para mim, o que a gente tem que fazer é o Continuous Deployment, tá? Olha lá, o que muda, Marcão? Vai para Deployment diretaço, tá bom?
eu nem quero saber, eu já passo tudo automatizado e já vai para produção, direto, Marcão. Então, se eu faço direto em produção, eu já tenho continuous deployment. Sim, basicamente essa é a mudança, né? Gerou release, passou por toda a esteira, vai lá em produção, joga fora o que você tinha e sobe o novo. Mas, Marcão, você falou que não pode parar? Não pode parar, por isso que tem uma estratégia que você monta, né? Na verdade, eu vou mostrar para vocês 3 tipos de estratégias aqui que vocês podem estar utilizando, tá bom? Então, o Continuous Deployment, ele faz tudo isso de forma automatizada, né? Então, como é que é essa forma automatizada, né? Você pode ter até features, né, que já estão prontos, né, mas que você pode falar o seguinte, eu não quero que vá em produção ainda, Marcão. Então, você pode trabalhar aqui que nós chamamos de Feature Flag, né? Se você não sabe o que é isso, o que acontece? O código todo que você já desenvolveu já vai subir para produção, mas só vai ser habilitado essas features que estão em produção aquilo que já passou por teste de usuário. Então você pode automatizar tudo, mas você fala assim, olha, eu tenho 10 features, né? Desses 10, 7 eu consegui fazer todo o teste automatizado. Então você já sobe os 7. Você fala, mas tem 3 aqui que eu ainda não terminei o teste. Eu posso subir? Pode, sobe os 10. Só que você vai subir os 10, só que lá no seu release nodes, né? Você vai colocar lá essa feature aqui, essa aqui, essa aqui, essas 3 últimas é para ficar desabilitado. Ninguém usa porque eu ainda estou no processo de teste, tá bom? Então a gente chama de processo de feature flag, né? Para você liberar ou não esse recurso para o seu usuário final. Beleza? Então eu digo para vocês, galera, para eu ter DevOps, eu tenho que ter, né, esses 3 conceitos, né? Ou 2, né? Você pode ter a integração contínua e o delivery contínuo, ainda no processo manual, ou se você está no processo mais evolutivo, você tem lá a sua integração contínua e também o seu deployment contínuo, tá bom? Resumidamente, né, são esses 3 fatores aqui que vocês precisam entender e precisam utilizar. A integração contínua, toda a automação, até você chegar na parte ali do teste do usuário. A entrega contínua, que você faz tudo, mas quando você chegar no teste do usuário, você vai fazer os testes, mas uma vez que você faz esse teste de forma automatizada, é óbvio, né? A entrada em produção ainda de forma manual, porque tem critérios ali que você precisa obedecer, principalmente processos internos rigorosos, né? Ou às vezes compliance que você precisa ter ali para você passar nesse pipeline. Ou se você já tem, né, um pouco de conhecimento e você trabalha com toda a experiência do usuário, e se você colocar algo em produção, o seu usuário vai aceitar sem ter um impacto nenhum, você vai fazer o Continuous Deployment, tá bom? Então qualquer um desses passos aqui é importante, ou você tem o CI/CD, no CD nesse caso aqui de Delivery, ou você tem o CI/CD que eu mais gosto, que é Integration e Deployment. Tudo isso de forma automatizada. Se você tem isso, você tem DevOps. Legal?